a gente pudesse analisar a mente de uma das figuras mais influentes da história, mas não pela lente da fé, e sim pela psicologia? Pois é exatamente essa proposta que vamos explorar hoje, mergulhando nas ideias do livro O Mestre da Vida, de Augusto Cury. Olha, e é bom deixar uma coisa bem clara logo de cara. Isso aqui não é uma análise religiosa, é um estudo psicológico. O convite que o Augusto Cury faz é para a gente investigar a mente por trás do mito, sabe? Explorar as estratégias emocionais e a inteligência que fizeram dessa figura histórica alguém tão resiliente. E aí fica a grande pergunta que vai guiar nossa conversa. O que a mente de alguém de 2000 anos atrás pode nos ensinar sobre os desafios de hoje? A ideia é extrair lições que não envelhecem, lições sobre resiliência, gestão emocional e, o mais importante, sobre autoconsciência. Para fazer isso, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, a gente vai dar uma olhada na mente do mestre. Depois, vamos falar sobre a armadilha do prazer. Na sequência, vamos ver como lidar com o que parece insuportável, entender o jogo de poder da época e, por fim, tirar as lições para nossa consciência. Então, vamos começar mergulhando na mente do mestre. O que o Cury argumenta é que a inteligência dele era única não por ser algo sobrenatural, mas por uma incrível capacidade de gerenciar o próprio mundo interior. Era uma habilidade de se proteger do barulho de fora, das opiniões dos outros e transformar o caos em paz interna. E para Cury, isso é o auge da saúde emocional. Agora, a gente entra num dos conceitos mais fascinantes do livro, a tal da armadilha do prazer. Cury usa um termo psicoadaptação para explicar um sentimento que todo mundo conhece muito bem. Sabe, aquela sensação de que a felicidade de uma conquista simplesmente some? Mas o que é essa tal de psicoadaptação, afinal? Bom, é o processo em que a nossa emoção se adapta a um estímulo. Com o tempo, aquilo que dava uma alegria imensa começa a perder a graça, porque a emoção basicamente se acostuma. O livro dá um exemplo perfeito do nosso dia a dia: comprar um carro novo. Nas primeiras semanas ia aquela festa, cada passeio é um evento. Mas depois de um mês, dirigir o mesmo carro vira só rotina. O prazer intenso foi embora. A emoção se psicoadaptou. E o Cury leva essa ideia mais longe, conectando com a nossa sociedade. O mundo da moda, o marketing, eles vivem disso, desse ciclo. Eles precisam gerar uma insatisfação rápida para alimentar o consumismo, mantendo todo mundo correndo atrás da próxima novidade para sentir aquele pico de prazer de novo. Ok, se a busca pelo prazer nos prende por dentro, e as pressões que vêm de fora? Agora a gente muda o foco para um dos maiores desafios da mente humana. Como é que se suporta o insuportável? Principalmente a dor da humilhação pública. Cury traz uma frase que é, muito forte. A dor da humilhação, ainda mais se for diante dos outros, é quase inesquecível. É uma dor que fere a alma, que marca a memória e que pode gerar uma revolta para a vida inteira. E para ilustrar o tamanho dessa dor, o livro conta a história de um general chinês. Ele é capturado por um imperador inimigo e descobre que seu destino não é a morte, mas algo que ele considera muito pior: ser humilhado publicamente. Para o general, a desonra era insuportável. Então, no ato extremo para preservar a honra, ele morde a própria língua até morrer. Ele escolheu a morte para fugir da vergonha. E falar desse nível de pressão nos joga direto no cenário político daquela época. O livro nos leva para dentro do complexo e muitas vezes brutal jogo de poder do Império Romano. Era nesse contexto que as ideias do mestre foram testadas ao limite. Então, só para a gente se localizar na história, Jesus nasceu por volta do ano 750 da fundação de Roma, durante o reinado de Herodes o Grande e bem no auge do poder romano na Judeia. O cenário era esse, um caldeirão de tensões políticas e culturais, onde cada palavra, cada ato tinha um peso gigantesco. E no meio disso, figuras como Herodes eram mestres da sobrevivência política. Para se manter no poder na Judeia, ele precisava costurar alianças com Roma o tempo todo, num ambiente onde um erro podia custar tudo. É aqui que a gente chega num ponto crucial, a atitude de Pôncio Pilatos. Aquele famoso gesto de lavar as mãos virou o maior símbolo de fugir da responsabilidade, né? E o Cury faz um contraponto com a ideia de limpar a consciência, que ao contrário, é reconhecer os próprios erros e, principalmente, ser fiel ao que se acredita. Ok, depois de passar por tudo isso, a pergunta é: o que dá para levar para a nossa vida? Quais são as lições que não têm prazo de validade para a nossa própria consciência? Bom, dá para a gente resumir em alguns pontos-chave. Primeiro,
A necessidade de superar essa armadilha do prazer para encontrar uma satisfação mais duradoura. Segundo, desenvolver uma força interior para aguentar a humilhação sem quebrar. Terceiro, entender a diferença gigantesca entre lavar as mãos e limpar a consciência. E por último, a coragem de ser fiel aos próprios princípios, mesmo com o mundo todo empurrando para o outro lado. No fim das contas, a grande tese que o Cury apresenta é que inteligência de verdade vai muito além do conhecimento técnico. Ela está fundamentalmente no domínio das próprias emoções e na fidelidade à própria consciência. E assim, a gente termina com uma pergunta que fica no ar, uma provocação, na verdade. Num mundo cheio de pressões por todos os lados e com prazeres que somem num piscar de olhos, a grande questão que fica é: como é que cada um pode se manter fiel à própria consciência?